conosco nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença. Queremos, Senhor Deus, te agradecer por esse momento maravilhoso, pela sua graça, pelas suas misericórdias, que se renovam a cada instante em nossas vidas. Senhor Deus, recebe aqui, Pai, esse momento consagrado ao Senhor. Fala conosco, que eu venha me diminuir nessa noite para que o Senhor cresça. Espírito Santo de Deus, repreende todo o mal, abençoa essa internet e tudo aquilo, Pai, em nome de Jesus, que acontecer nessa noite seja para louvor da tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Esse é um tempo que Deus ele tem usado os seus servos para falar conosco. Ele usa situações, né? A sua própria palavra. E hoje, quem anda disperso não consegue ouvir a palavra de Deus. Mas hoje, Deus ele chama a nossa atenção. Fique atento para tudo que o Espírito Santo quer falar conosco. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os meus irmãos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje foi no livro de Lucas, no capítulo 5. E eu vou ler até o versículo 4, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Até aqui, até o versículo 3. Amém? Jesus, em suas viagens missionárias, a cada uma viagem tinha um acontecimento que fica registrado no livro da vida. E aqui o Senhor fala que ele estava, né, levando a palavra, mas aí o número de pessoas começou a crescer, e a palavra diz que uma multidão já estava apertando o Senhor, apertando Jesus. E ali o Senhor Jesus viu, à beira daquele lago, 2 barcos. Esse lago chamava Lago de Genezaré, um lago muito extenso, grande, né? 19 quilômetros de comprimento e 13 de largura. O total de 166,7 quilômetros de extensão. Tudo na palavra de Deus há um sentido, há uma revelação. E veja o tamanho do lago para onde Jesus se dirigiu. Ele tinha que ir, sim, para um lugar aberto, um lugar espaçoso. Jesus, ele usava de estratégia, porque naquele lugar, né, a palavra de Deus seria ali ministrada e seria ecoada, aleluia, pelaquele povoado. Então, Jesus sempre usava de estratégia. E quando a multidão começou a apertar, ele vai, se dirige a um daqueles barcos, pede, né, que aquela multidão se afastasse, ele entra no barco e ali Simão Pedro, ele recua o barco e o Senhor pede que ele vá, né, para o alto. Por que para o alto? Porque nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. E ali ele cria todo aquele cenário, aquele ambiente, onde o povo estava ali atento para ouvir. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, aquilo que ele estava ensinando. E ele entrando em um desses barcos, ele se afastou um pouco da terra e, assentando, ensinava a multidão. Amém? Glória a Deus. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Muitos dizem que ele veio para curar, para salvar, para libertar. Isso é uma consequência, porque por onde Jesus passa, o ambiente é transformado. Pessoas são transformadas, pessoas elas são libertas. Não tem como um cenário continuar o mesmo. Mas que Jesus veio à terra, ele veio para nos ensinar a palavra de Deus. E eu vejo aqui, aleluias, no versículo 5, que diz quando Simão Pedro, né? Respondendo Simão Pedro, disse, mestre, havendo eu, né, trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada. Qual é o relato aqui? De um pescador
que havia saído, né, como de costume, nas suas horas, porque ele era um pescador, ele conhecia aquele mar, ele conhecia o momento de sair, ele já tinha uma rotina, aleluia, na vida dele. Então, ele sai, Jesus pede que ele afaste o barco dali do raso, vá até o alto, né? Até o mais profundo, para que ali ele pudesse ensinar a palavra. E quando Jesus acaba de ensinar a palavra, Jesus ele dá uma ordem a Pedro, e ele diz, olha, fazeste ao mar alto, mandou ele ir mais profundo, e lançai as vossas redes para a pesca. E logo Pedro responde, Senhor, eu fiz isso a noite inteira, nós já temos o hábito, nós sabemos qual o momento de ir ao mar, aleluias. Nós somos pescadores, nós somos experientes. Olha, nós sabemos a direção do vento. E ele começou a falar. Mas, em um momento, ele disse, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quando ele fala sobre a tua palavra, ele diz em cima da sua palavra, sobre o seu comando. E o incrível é que, antes mesmo, ele diz mestre. Ele fala de uma pessoa que tem um conhecimento, que detém ali, né, o poder, a autoridade para falar com propriedade a palavra de Deus. Então, significa que o Senhor já conhecia aqueles homens, porque Jesus chegou e escolheu um daqueles barcos, entrou naquele barco, pediu para que ele se afastasse daquele barco, ministrou a palavra, o ensinamento da palavra, e depois ele disse para que ele fosse até o alto mar e dali lançasse as redes. Eu vejo que Pedro estava vivendo uma situação onde havia muita tribulação, porque ele havia saído com aquele povo para pescar, porque Pedro era um homem que levava o sustento para sua casa. E eu vejo também que Pedro ele tinha uma posição diferenciada no meio daqueles pescadores, porque Pedro tinha uma posição de líder. E ali Pedro estava já lavando as suas redes com os outros pescadores. Imagine como Deus, ele trabalha numa situação improvável, porque aqueles homens já tinham ido a noite inteira e não tinham apanhado nada. Mas olha só, Jesus esperou que eles, aleluia, lavassem as redes para que eles retornassem ao mar. Eu não sei o que é que tem te trazido desânimo, aquilo que tem te trazido tristeza, situações que tem te trazido vergonha, mas eu quero te dizer que hoje, o Rei da Glória, ele tem uma palavra, aleluia, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai te fortalecer, que vai fazer com que você receba ânimo e possa prosseguir. E dali, Pedro, ele ouve essa palavra e diz que ele obedeceu à direção que o Senhor havia dado, mesmo com todo aquele turbilhão de sentimento, porque ele começa a manifestar aquilo que estava dentro dele. Ele começa, aleluia, a se abrir para o Senhor Jesus. Ele começa a falar, né? Creio eu, né? Eu estou fazendo uma analogia disso aí, do tempo, da circunstância, e que ele havia saído para ir buscar como sempre, né? Já tinha aquela rotina, já conhecia tudo, e de repente o Senhor disse para ele, porque não era fácil. Um homem sair para pescar, tinha toda uma preparação, aquelas redes estavam preparadas, todas as ferramentas para a pesca, né? Os barcos estavam ali preparados para aquela saída, e depois dele passarem a noite inteira, e logo, quando eles retornam, né, cansado, que ele está lavando as redes, o Senhor dá um comando a ele e pede que eles, né, que eles empreste o barco a ele para entrar naquele barco e ele ministrar. Olha só como o Senhor Jesus trabalha. Primeiro a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas.
Jesus começou a fazer a obra, colocando o Pai em primeiro lugar, ministrando a tua palavra, levando o ensinamento. E depois ele veio a trabalhar na vida de cada um daqueles discípulos, a começar por Pedro. Talvez Pedro achasse que aquele dia seria um dia comum, como todos os outros, que alguns dias ele trazia pesca, outros ele não trazia, mas que, com certeza, ele já estava habituado com certo tipo de situação. E seria mais um dia, e um outro dia seria novamente mais um dia na vida daquele pescador. A vida de Pedro, ela ali, naquela praia, na beira daquela praia, saía à noite para pescar e voltava de dia e lavava as suas redes. Muitas vezes com alguns peixes, outras vezes sem nada. Eu quero te dizer que hoje, Deus, ele tem uma pesca diferenciada na minha e na sua vida. E eu fiquei pesquisando o que significa pesca. Significa arrancar do habitat natural. Não é isso que o pescador faz? Ele tira o peixe do seu habitat e traz para um outro ambiente, aleluias. Ele arranca do ambiente natural, onde os peixes estão, e coloca ele em um outro ambiente. E veja que Jesus, ele foi até aqueles pescadores, aqueles homens que exerciam esse tipo de profissão. Eu quero te dizer que Deus, ele vai te usar naquilo que você é, no talento que ele já derramou na sua vida. E ali, Pedro continua, a ouvir a palavra de Deus e se obedece, depois de relatar tudo aquilo que estava dentro dele. Porque Pedro, ele abriu o coração para o Senhor. Eu acredito que Pedro não estivesse falando assim. Eu acredito que Pedro estivesse falando em um outro tom, com um tom de muito desânimo e de cansaço, porque não era fácil sair para pescar, preparar tudo aquilo para poder ir trabalhar. E como Pedro voltou, como ele disse ao Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Veja só, qual sentimento estava dentro de Pedro? De tristeza, de vergonha, muitos sentimentos, muita confusão. Suponho eu que coisas que traziam amargura, à sua alma, porque Pedro, ele era um provedor, ele trazia provisão para a sua casa. E isso, com certeza, ia gerar consequência. Ele estava retornando do seu trabalho, mas ele estava retornando com suas redes vazias. Mas Jesus apareceu, aleluias, naquele dia, naquela praia, desculpe, e Deus, ele tem um momento certo para chegar na minha e na sua vida. Talvez você já tenha feito muitas orações, porque acredito eu que quando Pedro, aleluia, estava lavando aquelas redes, ele estava fazendo uma oração para o Senhor. Ele estava ali colocando, toda a sua indignação, falando que ele tinha ido, mas ele tinha voltado sem nada. Mas eu creio que ele estava falando com Deus, da forma dele, que nós sabemos que Pedro não era um homem, ele era um homem bruto, um diamante, sim, uma pedra preciosa que precisava ser lapidada. É como muitas vezes nós achamos que já estamos preparados, mas a cada dia Deus, ele tem um ensinamento para que a gente possa estar no centro da sua vontade. E a palavra diz, aleluias, que Jesus, ele retirou Pedro de um lugar que Pedro estava habituado. E qual era esse lugar? Era um lugar de escassez, porque Pedro trazia uma provisão e depois logo ele tinha que pescar. E Pedro continuava a sua vida na sua rotina, aleluia. E a palavra de Deus nos diz, Deus diz, não se acovarde diante das situações difíceis. É o que nós aprendemos. Porque Deus estava ensinando, o próprio Jesus estava ensinando a palavra. Quantas pessoas estavam seguindo Jesus? E aquela caminhada estava sendo fácil? Aquelas pessoas vinham de outros povoados. Eles levavam meses, eles levavam dias, levavam semanas para achar onde Jesus se encontrava. Eles cresceram
ao ponto de Jesus chamar de multidão. E aqui Lucas descrever que a multidão o apertava. E por que, aleluias, Jesus escolheu aquele lugar, Lago de Genezaré? Porque era um lugar extenso. Quando eu comecei falando sobre a palavra, eu descrevi o tamanho, o comprimento, né? A extensão daquele lago. E Deus, ele é um Deus de estratégia. E assim, ele foi até aquela região. Porque Deus, quando ele trabalha, todo o ambiente é transformado. Ele só não trabalha em um foco, em algo, em um alguém, mas todo ao nosso redor é transformado quando nós ouvimos a sua palavra. E Deus hoje ele quer nos ensinar como agir em situações difíceis. Veja que Pedro falou do que estava dentro do seu coração. Ele começou, né? Eu creio que a murmurar, a dizer, nós saímos a noite inteira, preparamos o barco, preparamos as ferramentas, as redes, saímos com todo aquele amparato, nós somos pescadores profissionais, voltamos sem nada. Mas ali ele reconheceu e disse, porém, sobre a sua palavra, eu lançarei as minhas redes. E foi isso que ele fez. Em cima da palavra do Senhor Jesus, ele lançou as suas redes. E, em segundo lugar, nós aprendemos que existe algo sobrenatural na palavra de Deus, chamado autoridade. É isso que Deus quer que a gente entenda nesses dias de hoje, porque ele deu autoridade à igreja e ele disse que nós pisaríamos em serpente e nenhum mal nos acometeria. E você precisa se apropriar dessa verdade. Em Josué 1:9, ele diz, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo, onde quer que você andar. Deus estava dizendo para ele, você está falando aí aquilo que não aconteceu, mas eu quero te dizer que eu tenho algo para você. E aí, a ficha de Pedro logo caiu, e Pedro reconheceu, disse, não, em cima da sua palavra, né? Eu vou lançar as minhas redes. E Deus, ele está nos ensinando como agirmos em situações difíceis, em situação que nos traz desânimo. Eu sei que muitas coisas têm acontecido, né? Na sua vida, na minha vida, situações que são situações inesperadas, mas Deus, ele está dizendo que ele estará conosco, que a gente não tenha medo, que a gente não se apavore, que independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, é apenas uma circunstância, aleluia, algo que vai passar. Circunstância quer dizer algo que é passageiro. Aquele momento pode estar acontecendo, você pode estar enxergando com os olhos da carne, mas creia que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu creio que Pedro ali, lavando as suas redes, estava fazendo uma oração, porque ele precisava levar o suprimento para a sua casa, né? E ele estava com todo aquele sentimento. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 33:3, clame a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Deus, ele tem o grande, né? Ele quer trazer o grande na minha e na sua vida, mas a gente precisa estar atento para que quando a bênção chegue, nós não venhamos rejeitar. Porque ele falou tudo aquilo, né, sobre toda a sua indignação, mas ele obedeceu a palavra de Deus. Ele pegou o barco, ele afastou o barco e ali lançou as suas redes. E olha o que foi que Jesus primeiro falou, para que ele se afastasse. E veja que o primeiro que Jesus fez, o primeiro a se afastar foi Jesus, aleluia, porque a palavra diz que ele se afastou da multidão. Existe um momento que você precisa se afastar da multidão, porque você tem ouvido muitas vozes que não são do Senhor, que têm trazido tribulação, que têm alimentado o medo, a fraqueza, que tem impedido que você caminhe, que você persevere. Talvez hoje não tenha acontecido, aleluia, o que você tem buscado. Talvez as suas orações ainda não foram atendidas, mas eu quero te dizer que Deus, ele não rejeita a oração.
e Ele tem ouvido as nossas orações. Mas é necessário que você persevere, mesmo você sentindo dor, mesmo você cansado, mesmo depois de uma noite de batalha espiritual, continue orando. Às vezes você ora e chega em casa, o cenário está pior ainda do que você saiu. São apenas circunstâncias. Algo que vai mudar, algo que é passageiro, é momentâneo, é naquele momento. E você precisa crer, porque Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E veja que Pedro chamou o Senhor Jesus de mestre. E mestre é aquele que tem o conhecimento. Então, Jesus sabia aquilo que estava fazendo. E Pedro o reconheceu como mestre e disse: mais sobre a tua palavra eu vou lançar. Independente de tudo que não tenha acontecido nessa noite, eu vou lançar as minhas redes sobre a tua palavra. E Jesus, ele nos ensina que nós devemos perseverar. Não aconteceu hoje, continue orando, continue batalhando, continue clamando. Eu sei que muitas vezes vem, bate o desânimo, bate o medo, bate o cansaço, mas nós precisamos andar, mesmo com tantos sentimentos. O que aconteceu? Pedro, ele estava cometido, ele estava ouvindo muitas vozes, talvez vozes da cobrança, e agora eu vou chegar em casa e não tem essa provisão. Muitas pessoas dependem de mim, porque Pedro, ele era líder, né? Ele tinha o sócio, né? Ele tinha o sócio João e Tiago, eram sócios dele. Mas Pedro, ele era o líder. Por que você acha que Jesus escolheu Pedro? Ele entrou no barco de Pedro. Haviam 2 barcos e ele entrou no barco de Pedro. Eu quero te dizer que esse barco significa a minha e a sua vida. E Jesus hoje escolheu a mim, escolheu a você, que está ouvindo essa palavra, aleluias, para entrar em nossas vidas e transformar todas as coisas. E retirar o medo, a dor, né? A vergonha, e transformar todas as coisas, porque esse é o Deus que trabalha nas situações improváveis. E é sempre quando a gente desiste, sabe? Quando você não pode mais contar com a força do seu braço. Aí Jesus entra, porque ele disse que era a nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E é assim que o Senhor trabalha, em nome de Jesus. E na palavra de Deus, aleluias, nos diz, em Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos e dominai sobre todos os peixes, e sobre todas as aves do céu, aleluia, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Veja que isso foi dito, aleluia, em Gênesis 1, 28. O Senhor está dizendo: dominai sobre os peixes do mar. Existe uma palavra sobre a mim e sobre a sua vida, aleluia. E Pedro entendeu esse princípio espiritual, porque ele declara nesse versículo, aleluia, do versículo 5, e sobre a sua palavra eu lançarei as minhas redes. Veja, Deus primeiro, ele estabelece a sua palavra. Ele não tem variação na sua palavra. E aquilo que ele disse se cumprirá. Aquilo que ele designou a palavra dele vai se cumprir, porque a palavra dele não volta vazia. Onde ele lança a sua palavra, o ambiente é transformado, pessoas são tocadas pelo teu poder. E eu fiquei meditando, Deus já havia estabelecido isso. E olha, esse versículo, dominai sobre os peixes do mar. E quando ele fala, Pedro, afaste-se da multidão. Esqueça, ignore, rejeite essas vozes dessa multidão que vem trazendo tribulação na sua mente, nos seus sentimentos. Ouça a minha voz, afaste-se, vá para o alto, vá para o mar. Deus estava dizendo, Pedro, eu estou lhe chamando para você ter um relacionamento profundo comigo, porque você estava lavando, aleluias, as suas redes no raso, mas eu quero te tirar, aleluias, te arrancar desse lugar raso, e quero que você venha viver coisas profundas comigo. E Deus, o próprio Jesus, é o pescador, porque ele arrancou, como diz a palavra, o que significa pescar, significa arrancar, né? Um ser do seu habitat natural e transportá-lo para outro. E ali, Jesus estava arrancando Pedro
daquela vida rasa e levando ele para um lugar profundo, para que ele pudesse viver o sobrenatural. E Deus começou a tratar Pedro. Veja quantas experiências Pedro viveu com o Senhor. E ali o Senhor Jesus diz, no versículo 6, e fazendo assim, colheram grandes quantidades de peixe e rompia-lhe as redes. Aleluia. Quando Pedro ouviu a voz do Senhor, obedeceu a sua palavra, tomou uma atitude, colocou em prática, ele pegou vários tipos de peixe, foram grandes peixes, ao ponto das redes se romperem. E quais são essas redes? Essas redes são amarras em nossas vidas, sentimento que nos aprisiona, que trazem choro, que trazem medo, situações que você tenha vivido no seu passado, aleluias, situações que ainda aprisionam a sua alma. Mas eu quero te dizer que hoje, com esse peixe, com essa pesca que Deus trará em sua vida, as redes vão se romper, mas não para a bênção ser perdida, mas sim para aquilo que vem aprisionando sua alma, sentimentos que te aprisionam. E qual foi o sentimento que Pedro estava naquele momento? Pedro estava passando por uma situação, né? Porque, como eu havia dito, Pedro era líder, ele tinha que levar a provisão, mas ele ouviu, no meio daquele sentimento, ele ouviu a palavra de Deus, ele lançou as suas redes e ele pôde viver o sobrenatural, porque a palavra disse que as redes voltaram cheias, ao ponto delas se romper. E quando essa rede se rompe, aleluia, cadeias elas são quebradas, em nome de Jesus. A palavra também nos diz que foram 153 tipos de peixes. E eu fiquei pensando, haviam espécies de peixes diferentes. Eu quero te dizer que hoje Deus vai agir em cada área de sua vida, ele vai romper com um sentimento. E sabe qual foi o sentimento que Deus me disse, né? Ministrou meu coração que Pedro teve naquele momento? Sentimento de frustração. E o que é um sentimento de frustração? É um sentimento de impotência, um sentimento de fraqueza, de desânimo. Porque o Senhor deu a palavra a Josué. Ele disse, olha, não temas, não se apavore, mas tenha bom ânimo, porque Josué, aleluia, precisava de uma palavra de ânimo. Moisés havia morrido, ele se sentiu, como é que eu vou tomar um lugar de um grande líder? Mas Deus escolheu ele, Josué. E hoje eu quero te dizer que Deus está escolhendo a mim e a você. Nós estamos aqui ouvindo essa palavra. E ao romper dessa rede, cada área de sua vida será assim afetada. Porque Deus ele vai te tirar desse ambiente, desse habitat que você está acostumado a viver, dessa rotina, viver uma vida rasa e achar que é natural. Não é natural nós ficarmos presos por sentimento. Não, isso é o que Satanás quer. Ele quer nos paralisar, ele quer nos prender em cadeias, nessas amarras, né? As redes significam um lugar onde os peixes eles são presos e dali ele não pode sair. Mas a palavra disse que eram vários tipos de peixe. Os peixes eram grandes, que as redes se romperam. Mas veja que também que a palavra nos diz que nenhum peixe se perdeu. E o que fez Pedro, quando viu aquela pesca maravilhosa, chamou os seus companheiros para que o ajudassem. Eu quero te dizer que essas amarras que estão sendo quebradas hoje, na minha e na sua vida, toda a sua família receberá também essa bênção. Porque como o Senhor chegou naquele lugar, se afastou daquela multidão e começou a ministrar, muitas pessoas ali foram curadas, foram libertas, foram saradas, mas o propósito de Deus era ensinar a palavra dele através da vida do Senhor Jesus. E Deus hoje ele está nos ensinando, porque é um princípio espiritual, porque, aleluias, a palavra de Deus nos diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Olha como o Senhor trouxe a revelação da palavra em Gênesis 1, 28, que ele já havia delegado sobre a vida do homem, aleluia, a autoridade. E hoje Deus está lhe dando autoridade sobre esse sentimento de impotência, sobre esse sentimento de frustração, que faz com que você fique preso em cadeias, sentimentos do passado, maldição hereditária, né? Sentimentos que
vem aprisionando sua alma, situações de vícios na família, que hoje também tem passado, aleluias, talvez não na sua vida, mas na vida de familiares, e a gente vê se repetindo, vendo pessoas morrendo por enfermidades que outros familiares já morreram, e as pessoas dizem assim, não, é natural, porque uma pessoa da minha família já morreu com isso, pessoas na família já tiveram isso não é natural, não, em nome de Jesus, isso é uma maldição hereditária que tem que ser quebrada. E esse sentimento de frustração é um sentimento que Satanás, ele se alimenta trazendo paralisação. Mas mesmo sentindo, né, esse sentimento, Pedro, ele disse, olha, eu passei por todo esse sentimento de frustração. Fui trabalhar, preparei o meu barco, os meus companheiros foram comigo e nós voltamos dessa forma, com as nossas redes vazias, mas debaixo da tua palavra, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Deus está dizendo para mim e para você, não desista. Talvez essa situação que você esteja vendo agora, um quadro, né, na sua casa, pessoas aprisionadas no vício, destruída com álcool, com droga, com prostituição, pessoas loucas, pessoas que você não consegue nem mais viver no ambiente. É nessa situação improvável que Deus ele vai transformar. Mas é necessário que você tome uma atitude como Pedro, porque Pedro, em primeiro lugar, aleluias, ele deu aquela oferta, ele entregou o seu barco para que Jesus pudesse ensinar a palavra. Primeiro Jesus ensinou, e depois Deus, ele levou Pedro a ter experiências profundas, porque nesse título fala sobre a pesca milagrosa, porque foi um milagre, aleluias, porque no lugar da escassez, Deus fez o milagre aparecer, fez uma pesca sobrenatural. E falando sobre Lago de Genezaré, onde a palavra de Deus, onde ele foi ministrar, é a mesma região da Galileia, mas aqui ele não se refere que ele foi ao mar da Galileia, ele fala sobre um lago, porque lá as águas não são salgadas, o lago são águas doces, e Deus, ele tem essas águas, aleluias, para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Ele vai tirar tudo aquilo que é amargo e vai transformar em doces e vai fazer você sorrir. Ele vai fazer, aleluias, com que a sua alma seja regozijada. Havia, aleluias, para cada situação, uma provisão. Para cada dia de escassez, havia um tipo de peixe, havia um tipo de alimento. Eu fiquei pensando, por que o Senhor diz, pegou vários peixes? Eram de espécies diferentes. Por que quando ele diz que foram 153 peixes? Em outros textos, declara 153 peixes, porque eram peixes diferentes. Não era pela quantidade do número, eram peixes grandes, mas peixes diferentes. Então, para cada situação de nossas vidas, Deus, ele tem uma cura, ele tem uma libertação, ele tem uma situação, ele tem a provisão, em nome de Jesus. Porque Pedro, ao chegar com a sua rede cheia, né, ele pôde provar do sobrenatural. Mas ele precisou antes se afastar da multidão, sair daquela vida rasa, rotineira que ele tinha, para ir até o alto e viver o sobrenatural. Deus, ele quer que saiamos desse lugar raso. Ele quer que você mergulhe nas coisas do alto, que você mergulhe na palavra. Porque esse lago de Genezaré, ele fica localizado numa região deserta, ao norte de Israel. Tudo na palavra de Deus tem um fundamento, e você precisa mergulhar para descobrir o tesouro, o segredo que Deus tem para a revelação de nossas vidas. E toda a área deserta da sua vida. Hoje, Deus vai transformar num manancial de águas doces, aleluia. E você vai se regozijar. E como Pedro pôde se regozijar, aleluia. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Sabe por quê? Porque ali Pedro, ele caiu na real. Por que ele estava dizendo que ele era pecador? Porque ele estava vivendo uma vida rasa com o Senhor.
porque ele estava levando a sua vida. Ah, eu sei tudo de pesca, eu sou um profissional, e aquilo para ele estava bom, ele ia trazer uma provisão, e aquilo estava bom, e ele estava levando aquela vidinha rasa com o Senhor. E ele reconheceu, ele pediu perdão, ele se prostrou aos pés de Jesus e falou para o Senhor que ele não era digno. Verdadeiramente, nós não somos dignos do amor e da misericórdia do Senhor. Mas a palavra diz que nós somos salvos pela graça, por um favor imerecido, algo que nós não merecemos. E como a gente pode explicar ao Senhor, né? Que mesmo nós sendo, né, miseráveis pecadores, ele tem esse amor, ele tem esse cuidado. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos o que com ele estava, por causa da pesca de peixes que havia feito. Ele nunca na vida dele tinha pescado peixes daquela espécie, daquele tamanho. Foi algo que ele se espantou. E depois, quando ele estava com as suas redes cheias, o Senhor, aleluias, disse para ele, aleluias, e levando os barcos para a terra, disse: deixem tudo e me sigam. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos deixar tudo por ele. Por quê? Deus, ele entregou aquilo que era de mais importante. Ele entregou o Senhor Jesus. E nós queremos dar sobra, o resto para Deus, do nosso tempo. Era isso que Jesus estava falando com ele. Você saiu, você pescou, e agora as suas redes estão sendo lavadas, porque você está dizendo, já acabou o meu momento, porque ele estava sinalizando, lavando as redes dele, né? Eu creio que ele estava lavando as redes e o Senhor Jesus conversando com ele. E ali o Senhor diz para ele, quando você pensa que é o fim, eu tenho um grande começo. Porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem para aqueles que ouvem a sua palavra, que o obedecem, que o ama, que o escolhe. Porque sempre quando Deus fala desse amor, ele fala em escolha. E Pedro aqui escolheu, no meio de toda aquela situação, ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Em Provérbios, a palavra de Deus nos diz que a bênção do Senhor enriquece, aleluias, e ele, as bênçãos do Senhor enriquece e ele não acrescenta dor. Deus, ele traz honra, ele traz prosperidade, ele exalta, ele dá sim bens, ele traz paz, ele traz longevidade, ele traz riqueza. É tudo isso que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Deus está nos chamando com um propósito maior, o propósito de ser pescador de almas. Aleluia. E o que é ser um pescador de almas? Lembra que eu falei o que significa o pescador? Aquele que arranca um ser do habitat, né? Do seu habitat natural e lança para um ambiente externo, para um ambiente fora. Deus, ele quer que a gente tome, sim, esse posicionamento de arrancar almas do inferno para trazer para um ambiente de Deus, para libertar aqueles que estão cativos de Satanás. Mas nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor para ter sensibilidade para ouvir a palavra de Deus. Na nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa e ele faz com que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Enquanto você vai caminhando, aleluias, Deus ele vai trazendo a cura. Lembra o que o Senhor fez com aquele cego? Ele cuspiu na terra, fez um lodo, passou nos olhos e disse a ele que ele caminhasse e fosse lavar os seus olhos. E aquele cego ouviu a palavra. Será que foi fácil aquele cego seguir sem enxergar? Ainda com lodo no olho, quer dizer, eu estou aqui para querer enxergar, para querer um milagre, e esse homem vem, passa lama no meu olho, e aí piora ainda tudo, se eu já não enxergava antes, e agora, o que eu faço? Mas eu creio que, aleluias, aquele homem ouvir, receber a direção na caminhada dele, ele estava sendo curado. E é isso que Deus ele quer fazer comigo e com você, porque hoje ele tem cura, ele tem libertação. E ele diz, não temas, de agora em diante serás
pescador de homens. Deus escolheu a mim e a você para que a gente arranque as almas, né, das garras de Satanás. E essas almas, elas estão bem próximas. Não precisa, aleluia, Jesus, você sair para fazer missão. Essas almas estão dentro da nossa casa. Essas almas são vizinhos nossos, pessoas que muitas vezes a gente vira a cara, que a gente acha que não merece nem o amor, nem a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, você precisa se posicionar, porque Deus escolheu essa profissão, Ele escolheu aqueles pescadores, Ele poderia escolher outras pessoas, porque o objetivo, o propósito do Senhor era o que significa essa palavra, tudo na palavra de Deus há um significado, pescador, aquele que arranca do habitat natural e traz para um ambiente externo. Deus está falando que hoje Ele está arrancando, Ele está quebrando cativos, Ele está rompendo todas as amarras, e esse lugar de dor, de medo, de incredulidade, de frustração, que Satanás quer dizer que você não é capaz, é mentira do inferno, quer te colocar lá embaixo, quer dizer que não. Imagine como Pedro se sentiu se ele tinha que levar o suprimento, e ali ele chega com as redes vazias, frustrado, sem força, desanimado, impedido, mas todo desânimo, todo sentimento de frustração, todas as amarras do inferno hoje está quebrado, porque nós denunciamos, na autoridade do nome de Jesus. Jesus disse que Ele deu ao homem a autoridade, e Deus está falando, aleluia, para mim e para você. Eu entreguei essa autoridade à igreja, e nós somos a igreja de Cristo, e você tem essa autoridade. Ele disse, domine o homem sobre as aves do céu, aleluia, sobre o peixe do mar, sobre os animais da terra. Ele entrega hoje, na minha e na sua mão, essa chave, a chave de autoridade. E ele nos diz que tudo aquilo que nós desligarmos aqui na terra, primeiro começa na terra, será desligado no céu. Toda a amarração do inferno, aquilo que tem aprisionado a sua alma. Talvez você tenha sido abusada na sua infância, na sua adolescência, até em relacionamento, mas hoje o Senhor quebra essas amarras, aleluias. Mas eu quero te dizer que nenhuma das bênçãos do Senhor se perderá, porque as redes se romperam, mas nenhum peixe foi perdido. Eu quero te dizer, como a palavra diz, você vai ser enriquecido, sim, das bênçãos do Senhor, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos dele nos enriquecem, nos deixa forte, né? Nos deixa com poder, aleluias, enriquecer, ter poder, ter autoridade, e ele não acrescenta dores. Que toda dor que você passou por todo esse tempo até agora, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Porque haverá um tempo novo, aleluias, haverá uma grande pesca, e essa pesca será conhecida como a pesca milagrosa, porque Deus está chamando a mim e a você para viver uma relação profunda com Ele, para viver o sobrenatural. Que o Senhor possa continuar ministrando, que o Espírito Santo continue ministrando o seu coração. Vamos orar em nome de Jesus essa palavra. E tudo aquilo que vocês colocaram diante do altar do Senhor, pedidos que foram colocados de cura, de libertação, de transformação pela vida espiritual, aleluias, para que uma sentença fosse quebrada, essa criança mesmo que estão pedindo oração, vamos orar, porque Deus agora ele vai visitar e ele vai quebrar cadeias, ele vai fazer com que essas redes rompam, e para cada peixe, aleluias, que Deus entregar na sua mão, será uma vitória, será uma habilitação, será uma autoridade para você viver o sobrenatural e se tornar pescador de homens. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar essa palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa pela tua palavra. Pai, pedimos sim que o Senhor visite as nossas emoções, os nossos sentimentos, que quebre todas as amarras do inferno, situações que têm nos aprisionado até hoje, meu Deus, em nome de Jesus. Existem aqui pessoas que passaram por abuso, e Satanás, essa é a voz, aleluia, Jesus, da multidão que vem trazendo medo, que vem trazendo até aquele dia de dor, que cada um hoje, meu Pai, possa estar sim, nesse lugar, mas com autoridade, que o Senhor traga a memória nesse
nesse dia, aleluias, que elas foram feridas, que elas foram machucadas, que elas foram abusadas, e que agora elas possam dar esse comando, na autoridade do nome de Jesus, que as amarras de Satanás, que sentimento de dor, de frustração agora, na autoridade do nome de Jesus, nós denunciamos, caia por terra. Satanás, você não tem mais poder, aleluias, sobre o nosso sentimento, sobre as nossas emoções, porque Jesus, ele nos viu primeiro, ele nos viu lá desde o início, em Gênesis, quando ele disse, o homem terá autoridade sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar, e cada rede rompida é uma autoridade que o Senhor derrama sobre nossas vidas. E nós nos apropriamos dessa verdade sobre nossas vidas para viver o sobrenatural, ser curado, para levar a cura para a nossa família, para a nossa casa, para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Deus, em nome de Jesus, continua fortalecendo seus filhos e filhas, faz eles viverem, Pai, o sobrenatural, que eles se sentam sim escolhidos, que hoje tudo aquilo que impedia que eles vivessem uma vida profunda com o Senhor, que mergulhasse na sua palavra, caia por terra em nome de Jesus. Quebra, Pai, em nome de Jesus, todas as amarras, aquilo que tem impedido, aleluias, que a provisão chegue às mãos das suas filhas, caia por terra, bate o martelo, libera, Pai, em nome de Jesus, benefícios, libera, Senhor, em nome de Jesus, causa na justiça. Oh Deus, o Senhor é Deus, Pai. Glorifica o teu santo nome, que nós sejamos testemunha, como Pedro foi, e pôde viver o sobrenatural. Assim, nós entregamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, porque só tu és digno de toda adoração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra. E eu peço mais uma vez, deixa aqui o seu gostei nesse vídeo, compartilhe a sua